Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. Estamos no mês de abril e a gente começa mais uma edição do Mente Aberta, já comemorando os 183 anos de patrocínio completados agora em abril. E é com muito prazer que a gente passa a conversar a partir de agora com elas que vão fazer parte dessa nossa comemoração aqui do aniversário de patrocínio que vai se estender por todo o mês de abril. É a Aline Andrade, ela é integrante da comunidade surda de patrocínio. Eu estou até lendo aqui para não errar. Ela utiliza a Libras como língua, é formada em Libras pelo CENID, que é o Centro de Idiomas do IFTM, e atualmente trabalha no Unicerp, a Aline. E a gente vai falar também com a Vânia Souza, que é professora de Libras do Unicerp, tradutora e intérprete de Libras do IFTM Patrocínio, ativista da comunidade surda desde criança e profissionalmente desde 2002. Eu quero começar com você, Vânia. É um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Mente Aberta aqui da Módulo. Eu que te agradeço, Leide. Obrigada pelo espaço. Obrigada por acolher esse tema tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada pela sensibilidade. E eu que te agradeço demais a conversa com você, você que nos lembrou. E você teve um papel fundamental para nós aqui durante o nosso debate. Na última eleição para prefeita que te patrocine, você nos ajudou demais, que você fez a tradução para o surdo do nosso debate. Foi a primeira vez que isso aconteceu em patrocínio? Sim, foi exatamente a primeira vez, foi inédito e teve nós tivemos resultados satisfatórios, porque eu sou integrante da comunidade surda de patrocínio, os surdos assistiram, acompanharam e isso favoreceu também na decisão que eles tomaram na eleição que aconteceu ano passado. Então, foi extremamente importante a acessibilidade comunicacional para a comunidade surda. Para nós aqui da Módulo é muito simbólico que está com a Aline aqui hoje, porque é a primeira vez que eu faço entrevista com uma surda, né? E aí eu estou muito feliz com a participação da Aline aqui e queria que você nos ajudasse aqui, intermediasse a conversa com a Aline, de modo que ela participe ativamente também aqui da nossa conversa. Eu queria que você fizesse a apresentação da Aline para a gente. Sim. Aline, por favor, se apresente. E eu vou fazer a tradução direta, né, do que ela for se apresentar. Então, o meu nome é Aline. Eu tenho 35 anos. Eu sou casada. O nome do meu esposo é Davi. Ele também é surdo. Ela tem 2 filhos. Os filhos são ouvintes. Trabalho no Unicerp já há 9 anos. E eu sou, como você mesma disse, eu sou formada em Libras pelo Centro de Idiomas do IFTM e eu me sinto muito feliz, tenho uma vida normal. Eu queria que você perguntasse para ela qual que é a sensação dela estar numa emissora de rádio, porque para a gente é muita emoção. Eu tô me sentindo normal, mas ao mesmo tempo um pouco nervosa. Obrigada demais por ela estar com a gente aqui, é uma profissional do Unicerp. E Vânia, só para a gente introduzir aqui a nossa conversa, tem um dado muito relevante aqui, porque agora em abril, dia 24 de abril, comemora-se 23 anos de reconhecimento da Libras como língua. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre esse momento. Exatamente. Então, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ou Língua de Sinais Brasileira, seguindo os padrões internacionais, Leide, como você mesma disse, a Libras é do Brasil. Então, existem outras línguas de sinais, porque toda língua, ela respeita a cultura do povo que a utiliza. Então, a Libras é nossa, gente. E agora, dia 24 de abril de 2002, né, que teve 2025, mas no caso em 2002, foi oficializada a Libras como meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras. Mas lembrando que não é só a pessoa surda que precisa aprender a língua de sinais, mas nós, ouvintes, nós precisamos também aprender a Libras para não segregar a pessoa surda. Então, nós temos aí essa conquista no dia 24 de abril, agora, a Libras completa 23 anos de reconhecimento. É um momento muito relevante, muito importante. E você tem notado que nos últimos tempos, nos últimos anos, o surdo está sendo mais integrado na sociedade por meio da Libras? Sim,
Com certeza. A gente tem visto isso até aqui na nossa cidade. Você mesma mencionou a questão do debate político, né? Que foi ofertado essa acessibilidade comunicacional. Nós vimos aí vários eventos aqui em Patrocínio com acessibilidade linguística. Como nós tivemos aí o Festival do Queijo, né? Alguns festivais teatrais. Então, a Libras hoje, aqui em Patrocínio, eu vou me referir a Patrocínio, né? Ela tem tido uma difusão maior e essa divulgação também se dá muito com a luta das comunidades surdas, porque hoje eles também têm assumido um papel de protagonismo muito grande, e isso é muito bom. Eu sempre falo o seguinte, Leide, nada sobre mim sem mim. Então, por isso a Aline está aqui como representante, né, do povo surdo, da comunidade surda, para explanar aí para o pessoal essa relevância, essa importância da língua de sinais. Eu queria, inclusive, que você nos ajudasse a informar para os nossos ouvintes e internautas, assim, a importância da Libras na vida da Aline. Porque a Libras, pessoal, é a minha língua 1. E a Libras, ela é visual. Nós surdos, nós somos surdos, nós não ouvimos. Então, essa Libras, para nós, ela é muito mais tranquila para aprender. Nós aprendemos naturalmente. Por exemplo, uma pessoa ouvinte, para ela aprender o português, ela aprende naturalmente, porque ela ouve, ela está exposta à língua oral. Nós surdos, nós não temos essa exposição. E aí, pela Libras ser visual, nós aprendemos ela naturalmente. O português é uma língua oral, então a gramática do português, ela é muito difícil. Nós aprendemos o português escrito. Mas tem algumas palavras dentro do português, né, alguns elementos dentro da gramática, como artigo, preposição, que o surdo ele acha muito difícil, é muito complexo por ser oral. Então, para a acessibilidade da pessoa surda, é importante que se aprenda a língua de sinais. Ô, professora Vânia, e qual que é a diferença da Libras com o português, com a língua portuguesa? E até quero reforçar aqui, porque tem gente que fala Libra, tem gente que fala Libras. O correto é Libras, né? Perfeito. Então vamos lá, né? A primeira, eu vou começar pela sua segunda pergunta. Libras é a sigla, Libras é a sigla que foi difundida pela FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Libras, sigla que significa Língua Brasileira de Sinais, ou tem a outra sigla, como eu falei, né, seguindo os padrões internacionais, porque a Libras é nossa, é a língua do Brasil, Língua de Sinais Brasileira. Essa sigla é menos conhecida, porque a Libras, essa sigla é mais difundida. Mas LSB, Língua de Sinais Brasileira. Essa é a primeira, né? Então, ela significa isso, Língua Brasileira de Sinais ou Língua de Sinais Brasileira. A Libras, qual é a diferença da Libras com o português? As duas línguas, elas são muito diferentes, mas tem um ponto que eu vou chegar que ela que é crucial. Que unem as duas. Isso, sim. Vamos lá. Todas as duas têm gramáticas. Isso é perceptível. Mas a gramática da língua portuguesa segue os padrões, né, das línguas orais. Tem artigo, tem preposição, tem conjugação verbal e tal. A língua de sinais, ela é uma língua visual espacial. Ou seja, tem elementos dentro da língua portuguesa que não tem dentro da língua de sinais. Como eu havia mencionado, né, antes da gente iniciar a entrevista, Leide. Por exemplo, se eu quero perguntar o seu nome, eu não tenho que fazer isso. Olha, só para o pessoal entender que a Libras não é a repetição do português. Exemplo, qual é o seu nome? Se precisasse fazer isso, primeiro que ia confundir a cabeça de uma pessoa surda. A Libras não precisaria ser reconhecida como língua, ela seria um código, porque seria a repetição do português, seria o português sinalizado. O português sinalizado não é Libras, quem faz o português sinalizado confunde mais uma pessoa surda
do que se fizesse até o português oral, porque fica muito difícil. Isso é muito relevante que você está falando. E, por exemplo, se eu quero fazer essa pergunta em língua de sinais, eu olho para você, como o surdo é visual, ele usa o campo visual, a Libras é tridimensional. Eu olho para você, faço a expressão de questionamento indicando que é uma pergunta e faço o sinal de nome. Então, quando você fala, eu posso falar em Libras, porque a língua de sinais ela é falada em todo o Brasil, porque ela não é oral, mas ela é falada como outras línguas. Então, quando eu falo em Libras, eu preciso perceber como um surdo me compreende. Por isso que é importante o contato com a comunidade surda para você entender essas minúcias que tem dentro da língua de sinais, que são diferentes da língua portuguesa. Então, a grande diferença das duas línguas é a modalidade. Apesar da gramática ser diferente, é a modalidade. A língua brasileira de sinais, ou língua de sinais brasileira, ela é visual espacial. Ou seja, eu preciso usar sinais que são percebidos pela visão de uma pessoa surda. É como se eu desenhasse aqui no espaço sinais, mas esses sinais, eles são reconhecidos como meio legal de comunicação. Eu não posso inventar sinais. E já a língua portuguesa é uma língua oral auditiva. Nós usamos sons, palavras, né, que precisam ser percebidos pela audição. Por isso que ela não é natural para uma pessoa surda. Ah, tá. Eu vou te pedir um intervalo rapidinho, certo, e já quero que você vá pensando para o próximo bloco. Eu quero saber, assim, a partir de que idade uma criança, por exemplo, que é surda, a partir de que idade que ela pode passar a aprender a Libras? E outras perguntas também, a gente vai conversar bastante no próximo bloco, ok? Ok, obrigada. Mente aberta. Mente aberta. Olá, voltamos com o nosso Mente Aberta. Hoje muito especial, conversando com a Aline Andrade, que ela é integrante da comunidade surda aqui de Patrocínio e ela utiliza a Libras, a língua brasileira de sinais, para se comunicar. E falamos também com a professora Vânia Souza, que é professora de Libras do Unicep, tradutora e intérprete de Libras do IFTM. Vânia, conforme a gente falou no bloco anterior, essa a possibilidade, porque a gente quer ampliar o conhecimento das pessoas. A partir de que idade que a criança surda pode aprender a ter acesso a Libras? Sim. Excelente a sua pergunta, Leide, e é uma dúvida de muitas pessoas. Vamos pensar numa criança ouvinte. Quando uma criança ouvinte, isso eu faço uma provocação para quem nos ouve, quem nos assiste. Quando uma criança ouvinte começa a aprender o português, já na própria gestação, não é? Então a mãe, mesmo a mãe que porventura possa ter, de repente essa mãe tem aí na genética, hereditário, nasce uma criança surda, na própria gestação ela pode sim tocar a barriga, sentir essa criança, oralizar para essa criança, mesmo ela sendo surda. Então assim, desde o nascimento, a partir do nascimento também, pode ser trabalhada a língua de sinais. Tanto é que a luta das comunidades surdas, das associações de surdos hoje, é implantar a Libras em toda a educação básica do nosso país e ter as escolas bilíngues. Então, vamos só fazer essa pequena comparação. A criança surda com a criança ouvinte. A criança ouvinte, ela aprende naturalmente, porque ela está exposta. Então, a criança surda, da mesma forma, ela precisa estar exposta a essa língua desde criança. Desde quando ela nasce, ela precisa ter esse contato para ela desenvolver. E ela passa, Leide, pelo mesmo processo, né, de aprendizagem que uma criança ouvinte, só que de forma diferente, porque ela vai aprender visualmente. E a língua portuguesa vai vir como língua 2. A escrita no português, você consegue ver algumas diferenças, mesmo que você pegue uma pessoa surda com curso superior. Você percebe que o português dela é um pouco diferente, a escrita, você percebe, do que uma pessoa ouvinte, exatamente porque ela não está exposta à língua portuguesa. E é muito complexo para uma pessoa surda a língua portuguesa. Agora, para as pessoas terem acesso, digamos que uma pessoa adulta, né, um ouvinte adulto como eu, quero fazer Libras para entender, para contratar, para se inserir. Porque eu acredito que o mundo cada vez mais vai exigir isso da gente. Aí, onde eu tenho acesso ao estudo sobre Libras aqui em Patrocínio? Sim. Por exemplo, vou citar, né, a Unicep hoje, todos os cursos do Unicep hoje têm a disciplina de Libras como matéria obrigatória, em alguns cursos como matéria optativa. Então, todos os cursos são ofertados. Então, tem isso. Nós tivemos lá, né, o Reinaldo, a Marina e outras pessoas com surdez. Lá foi ofertado cursos de Libras, não só para
para os colegas, mas também para os colaboradores e para a comunidade, quem quisesse poderia fazer o curso. No IFTM também, nós tivemos até o ano passado, né, nós ofertamos 6 anos pelo Centro de Idiomas o curso de Libras. Hoje nós temos um projeto que até para a gente não perder esse público, hoje a gente está focando mais nesse sentido, porque tem as pessoas que fizeram o curso, mas que essas pessoas não percam o conhecimento que elas tiveram. Então, hoje a gente criou um projeto para que a gente continue desenvolvendo a Libras, mas com esse pessoal, com esse egresso, junto com a comunidade surda. Porque tem o contato com a comunidade surda e fez o curso de Libras. Agora é adquirir a fluência na língua de sinais. Então, hoje a gente tem esse projeto para ajudar essas pessoas que a gente trouxe, mas que a gente quer continuar para não perdê-los. E depois a gente vai voltar, assim, com os cursos, com certeza. Qual que é o universo dos surdos aqui em Patrocínio, assim, pra gente ter noção? Um percentual da população? Essa comunidade cresceu? Como é que funciona isso? A Aline está dizendo, não é um valor exato, né? A gente não fez essa contagem, mas surdos, usuários de língua de sinais, que a gente sabe, porque isso muda muito, porque tem surdos, por exemplo, que moram aqui em Patrocínio, mudam para outra cidade, ou vêm de outra cidade e vêm para Patrocínio. Ela está falando que há aproximadamente 30 a 35 surdos usuários de língua de sinais, porque tem surdos, pessoas com deficiência auditiva, que usam a língua, não usam a Libras como língua, usam como uma comunicação alternativa, usam um aparelho auditivo, né? Essa pessoa, ela não se identifica com a língua de sinais, ela se identifica com o português, né? Com a língua portuguesa como língua 1, com a cultura ouvinte. No caso, as pessoas, essa contagem que ela faz aqui é para as pessoas que usam a língua de sinais aqui em Patrocínio. Agora, professora Vânia, quais foram as conquistas, assim, dos últimos anos da comunidade de surdos na sua avaliação? Ótimo. Então, além da Libras, que nós tivemos reconhecimento aí em 2002, né, com a lei, isso foi uma luta muito grande das comunidades surdas. Como eu falei, é o protagonismo da pessoa surda, né, Aline? A comunidade surda, ela se uniu e a partir disso nós conseguimos o reconhecimento da Libras em todo o Brasil, no âmbito nacional. Isso foi uma conquista fantástica, porque tinham instituições que proibiam, né? Hoje eu não trouxe o Reinaldo aqui, mas tinham instituições que proibiam a pessoa surda de usar a língua de sinais. Mesmo que ela soubesse a língua de sinais e às vezes queriam comunicar em língua de sinais, eram proibidas. E às vezes, dentro da própria história, Leide coloca que muitas vezes amarravam as mãos dos surdos para que ele só oralizasse. Então foi uma conquista muito grande das comunidades surdas. A Libras, o reconhecimento da profissão do tradutor e intérprete Libras, porque não é só estar dentro da sala de aula, isso também foi um ganho. A pessoa surda estar dentro da sala, da escola, mas ela não ter a adaptação necessária, os recursos apropriados para ela ser incluída, que essa é a palavra, o termo adequado é a inclusão, de nada adianta. De nada adianta ter um surdo, por exemplo, num evento, se você não oferece acessibilidade, por exemplo, acessibilidade comunicacional. Por exemplo, essa entrevista que eu estou fazendo para você, posteriormente, eu vou fazer a tradução para a comunidade surda. Essa entrevista de hoje. Então, assim, se eles vão, por exemplo, num ambiente e não tem essa acessibilidade, infelizmente, de nada adianta. Então, no ambiente, na sala de aula, por exemplo, muitas vezes o surdo ele estava na sala de aula, mas não tinha, por exemplo, um professor de língua portuguesa L2 no contraturno. Esse é um direito deles hoje, professor de português como língua 2 para ensiná-los. Não tinha um professor que trabalhasse os conteúdos, por exemplo. Tem um intérprete na sala de aula, está lá interpretando, mas só o intérprete ele não consegue fazer esse trabalho sozinho. Então, ele precisa, por exemplo, o aluno surdo precisa, num contraturno, ter acesso à sala de recursos, à equipe multidisciplinar, um trabalho de um fonoaudiólogo também. Então, essas foram algumas das conquistas que eles tiveram. A questão até de casar, votar. Por muitos anos, os surdos foram proibidos disso, porque acreditavam que eles eram incapazes, estúpidos. Se você vai na história, são termos pesados que utilizam para se referir... Inapropriados, inadequados, preconceituosos, né? Preconceituosos, exatamente. Para se referir à pessoa surda e eram retirados os seus direitos. Hoje não. Hoje a pessoa surda, ela não é um coitadinho, ela tem direito e tem deveres. E é isso que eles buscam, né?
Eles lutam por isso, assim como qualquer pessoa. Eu quero ter o meu direito e ter o dever, né? Os deveres que, assim, a sociedade impõe. A Aline tem filhos. Aí eu queria saber como é que é a relação dela com os filhos. Eles aprenderam Libras também? Qual a idade das crianças? Bebê. Então, o primeiro filho dela tem 11 anos, se chama Lucas. Ele já aprendeu, sim, língua de sinais. O segundo é o Luiz Miguel. Ele não sabe. Ele sabe um pouquinho. Ele tem 5 anos. Isso. Ele sabe um pouquinho de Libras. Comunicação acontece. Sim, ela está dizendo que a comunicação acontece sim em casa. E eles entendem também, ela faz um pouco de oralidade, eles entendem, né? E ela, como ela falou, tanto ela quanto o marido, eles são surdos. Ótimo. Pela conversa com vocês aqui, pelas informações, bacana demais. Eu queria uma mensagem da Aline para a gente encerrar a nossa entrevista. Você quer falar alguma coisa? Mandar um abraço para alguém, ela fica à vontade. Ela tá um pouco tímida. Ela falou que tá um pouco tímida e não consegue falar. Não, mas tudo bem, tudo só bem. Agradecer. Eu já adorei agradecer. É a primeira vez que ela está aqui na Rádio Módulo, então ela está muito feliz. Muito obrigada. E, Vânia, muito obrigada. E eu não posso deixar de te perguntar o que te motivou a estudar Libras e hoje ser uma grande representante, porque você não é só uma professora, a gente conversa com você não é somente, já seria muito sendo só uma professora de Libras, mas a gente percebe que você é um ser humano fantástico. Leide, são seus olhos, muito obrigada. Não, os meus olhos são críticos, é porque eu senti isso em você. O que te motivou a estudar Libras? Sim, eu tenho uma história muito, muito bonita, assim, com a língua de sinais, mas isso foi com o tempo que eu consegui compreender. Com 5, 6 anos, eu morava numa fazenda com os meus pais, claro, e lá tinha um casal que trabalhava nessa fazenda e tinha um filho surdo. O nome dele era Edivaldo. Ele tinha, na época, uns 9 anos, e a mãe dele me cativou, porque eu com 5, 6 anos, uma criança com 5, 6 anos jamais saberia o que é ser surdo no mundo de ouvintes. Eu não sabia. E na época ela me contava histórias, ela me deu um presente na época, mas tão singelo e que eu guardo na minha memória desde esse período, que era simbólico, me mostrando que em nós seres humanos, nada nos falta. Nada nos falta. E na pessoa surda, nada lhe falta. E o que nos falta muitas vezes é essa empatia, essa percepção que o outro é diferente de nós, que não é menos e nem mais, nós somos seres humanos. E ver o outro além da deficiência. E ela me mostrou isso e hoje eu tenho toda essa plena convicção, depois de uma determinada idade, que eu fui conseguir entender a mensagem que ela me passou quando eu tinha meus 5, 6 anos. E hoje, esse rapaz, né, que se chama Edivaldo, eu interpretei o batizado da filha dele, e hoje a filha dele estuda no IFTM, é nossa aluna, e esses dias eu interpretei uma reunião com pais para ele e para a esposa, que são surdos, lá na instituição. Seu amigo de infância. Meu amigo de infância, né? E a mãe que tanto me ensinou através dos exemplos dela e me fez uma ativista da comunidade surda dos direitos dos surdos. Muito obrigada pela entrevista, parabéns e viva, né? A língua brasileira de sinais, esse reconhecimento da Libras como língua e que os direitos avancem cada vez mais e o microfone fica aberto para suas considerações finais. E tem na Módulo sempre um canal para você sempre estar divulgando Libras, tá? Eu te agradeço, Leide, e eu te agradeço muito por você ter aberto espaço pra gente, né? Foi, principalmente no debate, como eu falei, foi decisivo na escolha da comunidade surda. Eles, foi um rebuliço no grupo, eles discutindo lá sobre a questão da eleição, então foi muito significativo, e eu te agradeço por esse espaço aqui hoje. Muito obrigada em nome da comunidade surda, em nome do que eu acredito, dessa inclusão. Muito obrigada.
Falamos então com essa figura maravilhosa, que duas figuras maravilhosas, né? Que é a Vânia Souza, que é professora de Libras do Unicep, e também a Aline Andrade, que é integrante da comunidade surda de Patrocínio e utiliza a Libras como língua. A todos vocês, muito obrigada pela atenção conosco aqui. E assim, Vânia, pode te procurar no Unicep, pode te procurar no IFTM, enfim, para ter mais informações e tal. Pode, eu tenho um Instagram, que é Vânia Libras, como diz o Flávio Arvelos, que é muito meu amigo, meu tio, meu esposo. Ele fala o seguinte: a Vânia já não tem sobrenome, é Vânia Libras. Então, me procurem lá, Vânia Libras 11, eu acho. Vânia Libras, vocês vão me encontrar. Podem entrar em contato comigo no IFTM, eu sou professora no Unicep, sou intérprete lá, então eu estou à disposição, fiquem à vontade. Obrigada. Muito bem, então. Esse foi o nosso Mente Aberta de hoje. Maravilhoso, estou aqui emocionada por poder estar, né, ao lado de pessoas tão especiais e que tiveram a gentileza de vir conversar conosco aqui na Módulo FM, com os nossos ouvintes e internautas. Até o próximo programa. Bom fim de semana. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.